Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para gravar mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós iremos falar sobre o sistema urinário. Nesta aula sobre o sistema urinário nós iremos falar dos órgãos, né? E no final estaremos finalizando esta aula mostrando um pouquinho a diferença entre na uretra masculina e a uretra feminina, além de uma atividade ao final. Então, iremos falar dos rins, iremos falar de todos os órgãos que compõem o sistema urinário, além do processo de formação da urina. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, as funções mais importantes do sistema urinário são, né, promover a excreção dos produtos, ou seja, promover a liberação, né, retirar os produtos da degradação do metabolismo, ou seja, os restos metabólicos, vamos dizer assim, né, e as substâncias nocivas substâncias químicas que são nocivas ao organismo, né, principalmente ácido úrico, ureia. Fazer a regulação do equilíbrio do ácido e básico, então mantém, né, esse equilíbrio no nosso organismo, propicia a regulação da pressão, né, regula o equilíbrio hidroelétrico, né, regula a produção de eritrócitos, regula a produção da vitamina D, né, depurar o plasma sanguíneo, né, formar, transportar e eliminar a urina. Então todos esses itens, né, são atribuição ou são funções do sistema urinário, certo? Sendo que esse último é o que a gente, vamos dizer assim, que a gente consegue observar com maior frequência no nosso dia a dia, né? Digamos que aproximadamente, se você mantém suas idas ao banheiro regularmente, né? Assim que der vontade de urinar, assim que der vontade de eliminar essas excretas, né? Pelo menos de 2 em 2 horas, né? Dependendo da quantidade de líquido, dependendo das condições climáticas daquele dia. Mas no geral são essas a quantidade de vezes que nós vamos ao banheiro diariamente. Beleza? Então, o sistema urinário é composto pelos seguintes componentes: né? 2 rins, né? 2 ureteres, uma bexiga, né? E uma uretra. Então, nós iremos ver cada um desses componentes do sistema urinário. E aí, só uma imagenzinha para exemplificar, né? Os rins, né, a quantidade: 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga, né, e uma uretra. Então aqui nós temos dois componentes ímpares e 2 componentes pares, beleza? Então os rins são um par de estruturas avermelhadas com formato de feijão, né? Então geralmente a coloração do rim vai ter essa cor vermelhada, então vermelho bem escuro, né? Então tem esses 2 formatos de feijão, então tem um lado côncavo, outro lado convexo, certo? Estão localizados no retroperitônio, ou seja, atrás e fora da cavidade peritoneal, na parede posterior do abdômen. Logo, a sua denominação, né, é chamado de órgão retroperitoneal, por estar localizado no retroperitônio. Beleza? Devido à localização do fígado, o rim direito encontra-se em uma posição mais inferior que o rim esquerdo. Então, né, nós teremos mais ou menos assim. E aqui nós vamos ter o rim esquerdo, né?
e o rim direito um pouquinho mais embaixo. Estão envolvidos por uma significativa camada de tecido adiposo que lhes confere proteção. Então, além de membrana que vai estar envolvendo os rins, o rim também vai possuir essa camada de tecido adiposo. Essa camada de tecido adiposo vai conferir aos rins, né, uma proteção mecânica, né? Então, sabemos que nosso corpo, né, por si só o fato de estarmos na posição bípede, né, já estamos, como é que eu posso dizer, forçando, vamos dizer assim, todo o nosso sistema, todo o nosso corpo, né? Porque essa posição bípede já é um esforço que o nosso corpo tem que manter, tem que se manter para ficar nesta posição, né? Então, nosso corpo diariamente, né, estão sofrendo impactos, choque mecânico, uma queda, um baque na ponta da mesa, na cadeira, enfim, né? Então são impactos que são sofridos diariamente. Então, para conferir, né, uma proteção extra, então os rins, né, assim como todos os nossos órgãos, eles geralmente, além das membranas, além dos músculos que esses órgãos vão possuir, geralmente eles vão possuir uma camada externa de tecido adiposo, né? Até no nosso próprio corpo mesmo, atrás da nossa epiderme, abaixo da nossa epiderme, a gente vai encontrar uma camada de tecido adiposo para conferir essa proteção extra para o nosso organismo. Então, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor a visualização. Então, aqui, ó, o rim esquerdo, né? O rim esquerdo é uma posição, né, mais superior do que o rim direito, certo? Aí a camada de gordura que envolve essa camada de tecido adiposo, e aí as veias e as artérias que ligam, e aqui os ureteres, né? Mostrando o caminho pelo qual os produtos, os excrementos, as excretas, né, do nosso organismo é enviado. E aqui em cima está localizado, né, as glândulas suprarrenais. Geralmente é uma glândula em formato de triângulo, né? Ela fica localizada na região superior dos rins, tanto direito quanto esquerdo. Então, anatomicamente, podemos identificar que os rins podem ser divididos em, né, duas faces. Perguntinha de prova, né? Duas faces. Uma anterior, né, e outra posterior, lá atrás, né? Duas margens. Uma côncava, né, e outra convexa, sendo esta chamada lado medial e o outro lateral. Dois polos, um superior e um inferior, né? No polo superior de cada rim encontra-se a glândula suprarrenal, né? Igual eu havia comentado com vocês no slide anterior. Então, aqui na região superior de cada rim é encontrada a glândula suprarrenal, né? Lembrando que são essas glândulas, né, as glândulas suprarrenais, são elas responsáveis pela liberação da adrenalina e noradrenalina, né? O hormônio do luta e fuga, né, como também é chamado. Beleza? Na sua margem medial, né, na sua margem côncava, é possível visualizar o hilo, né? O hilo nada mais é que essa abertura, né? É essa abertura, né, que o rim vai possuir, né? Essa abertura aqui é chamada de hilo. O hilo funciona como uma porta de entrada e de saída. Como assim, pessoal? Uma porta de entrada e de saída. Então, é do hilo, né, que nós teremos a entrada de sangue, né? A entrada de sangue, tanto sangue arterial quanto sangue venoso. E também pelo hilo que nós temos a saída,
né, dos ureteres, a saída dos excrementos, vamos dizer assim, a urina propriamente dita, onde pode ser identificados os elementos que em conjunto compõem o pedículo renal. Então, o conjunto das veias, das artérias e do ureter, dos ureteres, vamos dizer assim, de todos eles, além dos nervos e vasos, é chamado de pedículo renal. Pergunta de prova também, né? Então, o conjunto de todos esses elementos, né, esses elementos que permitem a entrada e saída tanto de líquido, né, de sangue, de excretas, de modo geral, é chamado de pedículo renal. Ok? Opa, deixa eu apagar aqui. Então aqui nós vamos ter uma visão interna dos rins, né, mostrando a anatomia dele em si. Então, vocês conseguem visualizar essas estruturas em formato de triângulo, né? É chamado de pirâmide. Então teremos essas pirâmides, vamos dizer assim, essa medula ao longo de todo, né, o corpo renal, né, ao longo de todo o córtex. Aí essa camada mais externa, essa camada aqui vai envolver o rim, é chamado de uma cápsula fibrosa. Aí esses canais, né, que conectam a medula ou pirâmide, como é chamada, são chamados de cálices menores. E ao longo de todos os rins é possível observar os vasos sanguíneos entrando dentro desse córtex, entrando dentro do parênquima renal. Aí as veias e as artérias, né, ao longo de todo o córtex. Aí nós vamos ter o seio renal, né, os cálices maiores, que são esses, vamos dizer assim, essas ramificações da pelve renal, né? Pelve renal é essa estrutura, né? Depois da pelve renal, então a pelve renal é essa estrutura mais alargada. Quando essa estrutura alargada ela vai se afunilando, vamos dizer assim, vai se afinando, nós temos os ureteres, né? Temos ureter. Aí temos gordura, né? Temos tecido adiposo, teremos as radiações, teremos a base, né, da pirâmide. A base é toda essa estrutura aqui, ó, da pirâmide, no qual ele é chamado, né? E o que é interessante é que geralmente quando a gente vai fazer um estudo da anatomia de alguns órgãos, né, a gente, assim, pela ilustração a gente consegue identificar tudinho. Geralmente quando a gente vai ver, analisar esse órgão, órgão de real mesmo ali, né, geralmente não consegue ver, identificar tais estruturas. No rim é interessante que a gente consegue identificar muito bem essas estruturas, principalmente a pelve, os cálices maiores, os cálices menores e a pirâmide. É possível observar muito bem tais estruturas, ok? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Dentro de todo esse córtex, teremos essas estruturas, né? Os néfrons. Os néfrons são estruturas, né, que são minúsculas estruturas que irão proporcionar a formação da urina, ok? Então a urina se forma nos néfrons, e basicamente em duas etapas. Então, primeira etapa da formação de urina é a filtração e a segunda é a reabsorção. A primeira, qual é essa filtração, pessoal? É a filtração do sangue. Então, daqui a pouco eu irei mostrar algumas estruturas, né? As estruturas que estão estruturas do néfrons que estão envolvidas na formação da urina. E aí eu vou mostrar para vocês essa etapa, tanto da filtração quanto da reabsorção. Então a filtração primária, filtração do sangue, separando partículas maiores de partículas menores,
E quando eu falo partículas maiores, eu me refiro, por exemplo, as hemácias, né? E as partículas menores, proteínas, sais minerais, e a reabsorção, né? Primeiro, a filtração, a separar, né, partículas maiores de partículas menores. E a segunda parte, reabsorção. Aquelas partículas menores que passaram, né, pelo esse filtro primário, vamos dizer assim, elas são aquelas que servem para o nosso organismo, elas são reabsorvidas juntamente com a água. Beleza? Então, ao longo dessa etapa eu irei explicar e vai ficar melhor o entendimento de vocês. Ok? Então, internamente em cada rim vai conter aproximadamente 1 milhão de néfrons. Então, ao longo de todo aquele córtex renal, no qual eu mostrei para vocês no slide anterior, né, e vai encontrar, né, mais de 1 milhão de néfrons. Então, cada néfron apresenta duas partes principais, né? A primeira é a cápsula glomerular, né? E aí nós temos essa imagem dessa cápsula glomerular. E aí é composta por exemplo, por duas arteríolas, uma arteríola aferente e uma arteríola eferente. Então, na arteríola aferente é onde vai acontecer a entrada de quê? A entrada do sangue, né? Antes de ser filtrado, antes de passar pelo filtro. Então, o sangue vai fazer esse caminho aqui. Quando ele chega aqui, né, dentro da cápsula, né, da cápsula de Bowman, ou dentro desse glomérulo, né, aqui dentro o sangue vai se espalhar por longo dessa cápsula glomerular, né, ele irá se espalhar por aqui, e aqui vai aquelas partículas são menores, né? Aqui é que ocorre aquela filtração a qual eu havia comentado com vocês, onde terão as partículas maiores e as partículas menores. Então o sangue entra aqui com partículas maiores e partículas menores. Chegou aqui, as partículas menores elas vão passar por longo de toda essa estrutura, né? Enquanto que as maiores não vai conseguir ter essa passar. É como se fosse um filtro de café, vamos dizer assim, né? Onde você coloca o café junto com a água, ali você vai fazer seu cafezinho, né? Água, pó, café, o pó do café, açúcar, enfim, né? E aí quando você vai coar, vai passar somente as partículas menores, né? Que ali vai ser açúcar, água e toda aquela borra do café vai ficar retido no filtro, certo? É a mesma coisa que aqui. Então, aqui aquelas partículas maiores, como por exemplo as hemácias, todas elas irão ficar, enquanto as partículas menores, sais minerais, né, juntamente com líquidos, enfim, todas elas irão passar. Então o sangue faz esse caminho entrando, passa pelo processo de filtragem, ocorre toda a filtração e depois ele sai aqui já com sangue filtrado, né? Então entra pela arteríola aferente e sai pela arteríola eferente, né? Isso na cápsula glomerular. E a segunda parte principal são os túbulos renais, né? E aí o túbulo renal ele é construído de tubo contorcido proximal, alça néfrica ou alça de néfron, os túbulos contorcido distal, ok? E aqui está os túbulos renais, né? Aí a gente pode observar o túbulo contorcido proximal, ó, túbulo contorcido proximal, tubo contorcido distal, a alça de M ou alça, no qual ele tratou aqui, alça néfrica, essa estrutura aqui. E aí nós teremos também, né, tanto a alça
alças ascendentes com alças descendentes, mas todas elas fazem parte da alça de M. E aí nós temos o coletor e aqui a saída para os ureteres, beleza? Então, novamente, o sangue vai fazer esse percurso, né? Passa dentro do ocorre o processo de filtragem, seja que enquanto que as demais partículas menores, elas vão fazer todo esse percurso aqui, pessoal. Mas daqui a pouco para vocês esse esqueminha que vai ficar, você entender. De todo esse processo vai ocorrendo reabsorções. Então, primeiro ocorreu a filtragem e ao longo de todo esse tubo, vamos dizer, vai ocorrendo as absorções até o que sai daqui, né, digamos que é lixo, vamos dizer assim, né, aquilo que não serve mesmo para o organismo, beleza? Então vamos para o processo de formação da urina. Então a setinha vermelha aqui mostra o sangue, a entrada do sangue, e aqui mostrando a saída do sangue, a cápsula glomerular, o glomérulo, desculpa, né? E a processo de filtração. Então vamos lá. No interior da cápsula glomerular penetra uma arteríola, né? Uma ramificação da artéria renal que se ramifica formando um emaranhado de capilares chamado glômerulo renal. Então, dentro dessa cápsula glomerular tem um glômero, que é esse emaranhados, né? Está citado aqui no texto, esse emaranhado de capilares, certo? E aí, esse emaranhado de capilares tem um nome, né, específico para ele, que é chamado de glômero renal. Então, né, ao passar pelos capilares do glômero, o sangue encontra-se sob alta pressão. Isso força a saída de líquidos e pequenas moléculas para a cápsula glomerular. Então, as pequenas moléculas, né, juntamente com o líquido, conseguem passar pelo filtro, e aí eles saem do glômero e vai para a cápsula glomerular. Então sai do glômero e vai para essa cápsula, para essa região interna, né, da cápsula. Aí é o processo que ocorre a filtração. Somente partículas menores que conseguem ultrapassar, né, essa primeira processo de filtragem. Esse líquido, né, chama-se filtrado. Então, quando o sangue, né, antes de ser filtrado, entra por aqui, aqueles produtos, né, líquidos, mais proteínas, sais minerais, enfim, o que passa, né, pelo glômero é chamado de filtrado ou urina inicial, e é composto por água, ureia, glicose, aminoácidos e sais minerais, ou seja, uma grande quantidade de compostos. As proteínas e os glóbulos do sangue, por serem grandes demais, não saem do glômero. Então, por elas serem muito grandes, né, proteínas e glóbulos vermelhos, né, as hemácias, por elas não conseguirem passar pelo esse glômero, elas vão tornar por aqui. Então, pessoal, geralmente algumas pessoas têm problema, né, de sangue, né, na urina. Quando vai urinar, né, pode vir sangue, né? Pode ter dois motivos, né? Um pode ser uma infecção urinária, pode causar um sangramento no momento da micção, ou então ter algum problema nessa etapa da filtragem, ok? A água, né, ureia, glicose, aminoácidos e sais minerais sai do glômero e passa para a cápsula glomerular. Então essas outras substâncias elas vão passar por aqui, né? Deixa eu só apagar aqui que vai ficar melhor o entendimento.
Então, toda essa substância, né, toda água, ureia, glicose, aminoácidos, minerais, eles vão formar o filtrado. Então, o filtrado, o que vai conter nesse filtrado? Vai conter substâncias que servem para o organismo, né? E substâncias que não servem para o organismo. Substâncias que são tóxicas para o organismo. Substâncias essas que, se fossem mantidas no nosso corpo, provavelmente iria acontecer, né, uma morte celular. Então essas substâncias tóxicas para o organismo são eliminadas, ok? O filtrado glomerular coletado pela cápsula glomerular percorre o tubo néfrico. Então vai percorrer todo aquele tubo no qual eu mostrei para vocês lá no slide passado, né? Onde grande parte da água e substâncias úteis do organismo são reabsorvidas e lançadas de volta ao sangue, que circula na rede de capilares, né? Aqueles vasos muito finos que envolvem cada néfron. Então aquelas substâncias que o corpo, que são úteis para o nosso organismo, elas são reabsorvidas, né, e são lançadas de volta para o sangue. Em condições normais, ou seja, um paciente, né, um indivíduo, né, que esteja com uma saúde em dia, vamos dizer assim, praticamente toda a glicose, os aminoácidos, todas as vitaminas e grande parte dos sais presentes, né, no filtrado glomerular são reabsorvidos e retornam para o sangue. Porém, se no caso, né, alguma dessas substâncias, como por exemplo a glicose, né, tiver uma concentração muito elevada, ela não é totalmente absorvida, né, e parte do excesso é excretado na urina. Então, nesse caso aí, né, geralmente quando o indivíduo ele começa a eliminar, né, a glicose na urina, estamos tratando, né, ou estamos falando de um indivíduo diabético, certo? Que aí ele acaba eliminando também a glicose, né, juntamente com a urina. E aí vamos dizer assim que a urina desse indivíduo fica doce, né? E um dos principais, por exemplo, né, para quem, né, principalmente o homem, né, vai fazer xixi por aí, geralmente não acerta muito bem o buraco da bacia sanitária e acaba fazendo xixi pelas bordas, né, meninas? Né? Os homens geralmente fazem isso, né? O que acontece? Geralmente, se não jogar água, provavelmente vai... Se o indivíduo, né, se não limpar ali, se não fizer a higiene do local ali onde o ser humano, né, o homem fez o xixi ali, não pelas bordas da bacia, né, que as meninas que ficam chateadas, né, a gente imundo, os homens imundos, e aí eles acabam urinando ali fora, e se não fizer a higiene, provavelmente vai dar o que? Formigas se alimentando daquela glicose que foi eliminada juntamente com a urina. Então tem algumas brincadeiras que falam que se você quer saber se você está com, se sua diabetes está alta ou não, é só urinar no chão. Se aparecer formiga, é porque provavelmente você está com seu nível de glicose alto, certo? Porque o corpo não conseguiu absorver, porque a glicose está com uma concentração muito elevada. Ok? Então aqui somente para mostrar, né, tanto a cápsula renal, né, ou a cápsula glomerular, quanto os túbulos. Então mais ou menos assim. Então sangue, né, antes de ser filtrado, ele entra, né, no glômerulo renal pela arteríola aferente, né, aí ocorre o processo de filtração, né, que é a filtração glomerular, e por aqui o sangue já vai sair filtrado, né? E aqui nós temos o que, né? Vai sair aqui já o filtrado, né?
aqueles compostos, que vai ser somente líquido, e algumas substâncias, né? Glicose, ureia, né? Então, ao longo desse túbulo contorcido proximal, vai ocorrer o que? A reabsorção de substâncias úteis, né? Aquelas substâncias que servem para o organismo. Aí esse filtrado vai fazer esse caminho, né? Ocorre o processo da filtragem, né? da reabsorção, dessas substâncias. Aí vai a absorção, aí desce pela alça néfrica, onde todo esse processo vai ocorrendo, né? A absorção de água, volta, e aí continua. Aí começa a eliminação ativa das excretas, ou seja, a eliminação daquelas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Quando chega no tubo coletor, no ducto coletor, desculpa, vai acontecer o que? A reabsorção final e, consequentemente, vai ser a urina formada já sendo levada ou sendo direcionada diretamente para o ureter. Beleza? Então aqui nós temos o processo da formação da urina. Então, começando com a filtragem, a absorção de substâncias úteis e a eliminação daquelas substâncias que fazem mal para o nosso corpo, mal para o nosso organismo. Exceto que, se o indivíduo estiver com nível muito elevado de algumas substâncias, né, como por exemplo glicose, não ocorre a reabsorção completa. O indivíduo acaba eliminando também, né, o restante dessa glicose. Beleza, pessoal? Então aqui nós fechamos esse processo de formação da urina. Vamos falar do segundo componente, né? Falamos primeiramente do rim, agora do ureter, né? Então vamos lá, pessoal. Assim que a pelve renal se estreita, né, esta passa a ser designada de ureter, né? Ou seja, os ureteres, né? Cada formando a dupla, certo? Então o ureter é um órgão par, ok? Então nós temos o rim direito, rim esquerdo, né, e os ureteres. Então, assim que a pelve renal se estreita, ela passa a ser designada ureter. Então aqui nós temos a pelve renal, essa primeira estrutura aqui, né? Então, depois que essa pelve renal começa a se estreitar, já recebe o nome de ureter. Cada ureter consiste de um tubo, né, de parede muscular com aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Isso varia um pouco do homem para a mulher. Possui a função de transportar a urina desde o respectivo rim até a bexiga. Então ela vai fazer o que? É um tubo de conexão, vai conectar o rim à bexiga. Então é ela que pelo ureter que aquela urina que foi produzida, né, aqui ao longo dos rins vai ser feito a transporte, né? O ureter tem seu trajeto descendente, ou seja, né, descendo, desembocando cada um no eixo uretral localizado na bexiga. Então aqui nós temos o eixo uretral, né, que a gente consegue observar ele aqui no trigônio, a bexiga, que depois a gente vai falar sobre ele, né? Então eu consigo observar esse eixo uretral. Então a uretra, né, desculpa, o ureteres, ele vai terminar no eixo uretral. Beleza? Então, bexiga. A bexiga é um órgão, assim como a bexiga e a uretra são órgãos, né, são componentes ímpar. A bexiga urinária funciona como reservatório temporário para o armazenamento da urina.
Quando vazia, a bexiga está localizada inferiormente ao peritônio e posteriormente à síntese púbica. Quando está cheia, ela se eleva para a cavidade abdominal. É um órgão muscular oco, elástico, que nos homens situa-se anterior ao reto e nas mulheres está à frente e abaixo, na frente da vagina e abaixo do útero. Então, na mulher, né, aqui nós temos a bexiga. Ela está à frente da vagina e está abaixo do útero. E no homem, né, aqui nós temos a bexiga, né, todo o caminho. Aqui teremos os ureteres, a bexiga e aqui a uretra. Quando a bexiga está cheia, sua superfície interna ela vai ficar lisa, porque como falei anteriormente, ela é um órgão elástico, então ela vai ter essa capacidade, né, de esticar. Então, quando ela está seca, ela vai ficar o tecido ela vai ficar com sua estrutura interna enrugada, né, porque ela vai encolher. Quando ela fica cheia, ela vai se esticar e consequentemente ela vai ficar lisa, né? Uma área triangular da superfície posterior da bexiga não exibe rugas. Esta área é chamada de trigônomo da bexiga e ela é sempre lisa, né? Esse trigônomo é limitado por 3 vértices: os pontos de entrada dos 2 ureteres e o ponto de saída da uretra. O trigônomo é importante clinicamente, pois as infecções tendem a persistir nesta área. Então é uma área, né, clinicamente importante, né, porque geralmente as infecções ou infecção persistem nessa área. Então aqui nós temos deixa eu só apagar aqui para ficar melhor, né, o trigônomo. Aqui nós temos, ó, formando algo como se fosse um triângulo. Ó, né? E aí, ó, limitado por 3 vértices: os 2 pontos de entrada, os ósteos uretrais, né, o ósteo ureter direito e o esquerdo, e o ponto de saída, vértice de saída, e uma vértice que é a da uretra. Aí nós teremos o tubo uretral. Ok? Então, o trigônomo são essa estrutura em formato de triângulo. Nos dois vértices superiores, vamos dizer assim, nós temos os ósteos, né, os ósteos uretral, onde os ureteres eles vão, vamos dizer assim, vão desembocar, né, e um ósteo de saída, 2 ósteos, dois vértices de entrada e uma vértice de saída, que é a saída da uretra. Beleza? E aí, dependendo do homem para a mulher, né, essa uretra ela pode ser maior ou pode ser menor, que a gente vai ver já já. A saída da bexiga urinária contém um músculo circular chamado esfíncter interno e se contrai involuntariamente, prevenindo o esvaziamento. Então, na saída da bexiga urinária, daqui a pouco eu mostro para vocês, né, anatomicamente, nós temos o esfíncter interno. Então, ele é um músculo involuntário, a gente não consegue controlá-lo. Então ele vai se controlar, né, ele vai se contrair, desculpa, para evitar que essa bexiga venha se esvaziar. Inferior a esse músculo, envolvendo a parte superior da uretra, está o esfíncter externo, que é controlado voluntariamente, permitindo a resistência à necessidade de urinar. Ou seja, o esfíncter interno
nós não conseguimos controlar. Já o esfíncter externo, nós conseguimos controlar ele, certo? Então, quando a gente está com vontade de urinar, é ele que a gente contrai, a gente vai contrair ele para evitar, né, que a gente venha urinar, né, naquela hora que vem a vontade, a gente consegue evitar essa micção, certo? Então, quando geralmente, né, tem algumas pessoas que têm problema, não conseguem, vamos dizer assim, segurar a urina por muito tempo, tem algum problema nesse músculo, no esfíncter externo, ok? Olha só limpar aqui para ficar melhor a visualização, né? Então aqui nós temos a bexiga, os ureteres, né, tanto o homem quanto a mulher. Aí os orifícios uretrais, o trigônomo. Aí aqui no homem, né, nós temos a próstata. E olha só, nós temos o esfíncter interno. Lembrando que o esfíncter interno nós não conseguimos controlar, né? Ele evita que a bexiga se esvazie. E logo abaixo dele nós temos os esfíncter externos. Esse músculo ele vai fazer essa pressão aqui contra a uretra, vai ter essa ação, fechando a uretra para evitar que ocorra esse esvaziamento, ok? E logo após nós temos a uretra, beleza? Deixa eu apagar aqui. A capacidade média, né, da bexiga urinária é de 700 a 800 ml. Né? É menor nas mulheres porque o útero ocupa o espaço imediatamente acima da bexiga. Então, por isso que as mulheres têm costume, né, ou têm necessidade de ir ao banheiro mais vezes que o homem, devido ao seu espaço, né, de armazenamento de urina é menor devido ao útero. E aí, quando a mulher está grávida, né, essa capacidade de armazenar diminui ainda mais, devido ao útero já ocupa um espaço maior, vamos dizer assim, né? E aí com a criança vai ocupar mais ainda, então a bexiga fica cada vez menor, né? Então a necessidade de ir várias vezes ao banheiro se repete, ok? Vamos falar agora da última parte do sistema urinário. A uretra é um tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo, sendo revestida por uma mucosa que contém grande quantidade de glândulas secretoras de muco. E esse muco é para prevenir infecções, né? Lembrando que nós estamos falando, vamos dizer assim, do esgoto do nosso corpo, né? Um dos esgotos do nosso corpo. Nada mais é que é isso, a uretra, né? É por ela que vai estar passando todas aquelas substâncias, bactérias que são nocivas ao nosso organismo. Então precisa desse muco para evitar até a proliferação de bactérias e fungos. A uretra é diferente entre os dois sexos. Então olha só, o tamanho, né, da uretra masculina e o tamanho da uretra feminina é bem menor. Então vamos falar um pouquinho sobre a uretra masculina. A uretra masculina se estende do orifício uretral interno da bexiga urinária até o orifício uretral externa na extremidade do pênis. Então vem desde a saída da bexiga, vamos dizer assim, né? Nós temos a bexiga se estendendo até a glande, né, do pênis na porção final. Apresenta dupla curvatura no estado comum de relaxamento do pênis. É dividido em 3 porções, né? A porção prostática, a porção membranácea e a porção esponjosa, cujas estruturas e relações são essencialmente diferentes. Então, perguntinha de prova: as 3 porções da uretra masculina: prostática, membranácea e esponjosa.
A uretra masculina, na uretra masculina existe uma abertura diminuta em forma de fenda, o ducto ejaculatório. Isso aí na porção final, né, na glande é encontrado esse ducto ejaculatório, ok? Por onde é eliminado tanto a urina quanto o sêmen, quanto os espermatozoides. Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho de todo esse aparelho urinário. Então, novamente, aqui em cima, lembrando que aqui em cima vai estar os dois rins, né? Aí aqui os ureteres, onde eles vão desembocar aqui na bexiga, no trigônio. E aí, logo após a bexiga, né, e nós teremos o esfíncter interno, o esfíncter externo, e temos a próstata. Então nós teremos parte da uretra chamada uretra prostática. É aquela parte da uretra onde passa entre a próstata. Na base do pênis, vamos ter a uretra membranosa, a uretra membranácea. Ao corpo do pênis, nós temos a uretra esponjosa. E na porção final, nós temos o ducto ejaculatório, por onde vai sair tanto o esperma quanto a própria urina mesmo, ok? E aí somente mostrando, né, um pouquinho sobre tanto o aparelho reprodutor geniturinário, vamos dizer assim, né, masculino. Mostrar um pouquinho mais com a posição da bexiga, né? Aqui a uretra prostática, a uretra membranácea ou membranosa e a uretra esponjosa. E quando eu mencionei anteriormente que a uretra masculina tem dupla curvatura, né? Aqui ó, na primeira, quando o pênis está em estado flácido, tem essa primeira curvatura e essa segunda curvatura, certo? Quando o pênis está ereto, é somente essa curvatura, ok? Uretra feminina. A uretra feminina é um canal membranoso estreito, estendendo-se da bexiga ao orifício externo do vestíbulo. Está colocada dorsalmente a sífilis pubis, né, incluída na parede anterior da vagina e de direção oblíqua para baixo e para frente. Então tem essa, mais ou menos essa posição aqui, a uretra feminina. É levemente curva com a concavidade dirigida para frente. Um desenhozinho que eu fiz aí. Seu diâmetro, quando não dilatada, é cerca de 6 milímetros. Seu orifício externo fica imediatamente na frente da abertura vaginal, a cerca de 12,5 centímetros. Dorsalmente a glande do clitóris. Então, aqui nós temos a glande do clitóris. Aqui nós vamos ter a abertura da uretra. E aqui nós vamos ter a abertura vaginal, né? E aqui nós teremos o ânus, ok? Olha só, né? Então, aqui nós temos o clitóris, né? A glande do clitóris, a abertura da uretra e a abertura da vagina, a abertura vaginal, ok? E logo após nós temos o ânus, ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula sobre o sistema reprodutor, o sistema urinário, tá? Masculino e feminino, onde nós falamos um pouquinho sobre os rins, né? Sobre os néfrons, a parte de formação da urina, né? Lembrando que para ocorrer a formação da urina vamos ter a parte de filtração e a parte, né,
de reabsorção. Então, na filtração ocorre a eliminação, né? Ocorre, vamos dizer assim, a separação de partículas maiores de partículas menores. Então, as partículas menores vão passar, vamos dizer assim, por esse filtro, né? E logo após esse processo, essas partículas menores, elas podem ou não ser reabsorvidas, dependendo da sua utilidade para o corpo. Então, aquelas substâncias úteis são reabsorvidas. Aquelas substâncias que não são úteis para o nosso organismo, elas são eliminadas. Ok? Então, pessoal, e aí nós falamos um pouquinho da bexiga, nós falamos um pouquinho da uretra, né? E falamos da uretra tanto masculina quanto a feminina. Ok, pessoal? Então é isso. Aqui tem a nossa atividade, né? Nosso exercíciozinho. Então nesse exercício você vai descrever, né? E esquematize o processo da formação da urina, que a gente comentou anteriormente. E aí não esquecendo de mencionar todas as estruturas envolvidas na formação da urina. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.